Hein? Não. Olá, pessoal, começando mais um Na Tela com a Levante. Eu sou o Felipe Vlaco, estou aqui com o Glenda. Tudo bem, Glenda? Tudo bem. Hoje em clima de Brasil? Clima de Brasil, todos em clima de Copa aqui, somos todos Brasil na Copa hoje. Com certeza. Espero que ganhamos da Sérvia e vai ser um jogo difícil, né? Dar o bolão. Exatamente, né? Eu não tô mais ou menos. Mas por aqui, os mercados não param. Um dia ainda meio um tanto quanto soft no Brasil. Bovespa praticamente de lado, o futuro de lado, a vista de lado. Dólar subindo um pouquinho. Dólar subindo um pouquinho. Lá fora, a tensão comercial entre Estados Unidos e China permanece. Mais um capítulo da novela mexicana. Ontem o presidente da China falou novamente que vai entrar na mesma medida que os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos retaliar, vai fazer a mesma coisa. Então, muita atenção, muito cuidado, o que vai acontecer aqui para frente. O Brasil e todo o mercado mundial sofrem com isso. Exatamente. Impacto. Né? Principalmente na periferia do mundo, né? Nos países emergentes, onde isso é mais visto. Principalmente em função das commodities. Né? A China é uma demandadora de commodities, principalmente metálicas, para construção muito grande. Então isso impacta os mercados, impacta todo o negócio. Mais notícias dos Estados Unidos em relação ao petróleo. Exatamente. Né? Ontem o petróleo subiu forte, o WTI subiu 3,60%, cotado acima dos $71, fazia um tempo que a gente não via, chegou a bater $65 nas últimas semanas, principalmente com o aumento dos estoques, mais uma discussão com o Irã sobre a produção do petróleo, quão grande vai ser, fez o petróleo disparar. E hoje, na esteira, o petróleo sobe mais 1%. Então, isso para empresas como o Petrobras acaba sendo positivo, mas um negativo de um modo geral para o mundo. Então, ficar de olho nisso. Destaques corporativos. Exatamente, né? A gente tem um destaque corporativo hoje que é a acionista da Azul lá fora. Ela anunciou que vai sair da participação, vai sair do business, e isso é um tanto quanto negativo. Isso gera uma pressão de venda. Apesar das ações serem negociadas somente lá fora, acaba refletindo no mercado local. O principal acionista saindo da companhia não é um bom sinal. Então, se de fato o business fosse bom, tivesse taxas de retornos suficientemente grandes para ficar atrativas, ele ficaria. Então, ele decidiu sair de alguns mercados e a Azul foi a escolhida. Então, é um negativo. A gente deve ter uma volatilidade aí no médio prazo com as ações. E quer falar sobre a remuneração? Ontem saiu a remuneração, desde segunda-feira, saiu a remuneração dos principais executivos e conselheiros das empresas. Aí entrou a Vale, Itaú, Bradesco. Então, que antes, há 2 anos tinha esse impasse, estava em discussão se seria ou não divulgados, e agora foi. Os números são surpreendentes, né? São bem 60 milhões na Vale. Exatamente, né? O Murilo Ferreira, né, ganhou o primeiro lugar. Exatamente. Mas a gente vê como um lado positivo, né? É uma melhora na governança corporativa. Porque a gente vê para onde está indo esses recursos, o que as empresas podem melhorar. Que apesar de caro, às vezes são eficientes. Então pagar então muito. Tem que ver o que vale a pena. Se está pagando caro e está tendo retorno, ou se não. Exatamente, né? Se paga muito caro para um executivo, para um conselheiro, se de fato isso retorna para a sociedade. Então isso é de suma importância. Em muitos casos, os altos salários são totalmente justificáveis. De fato, a eficiência da pessoa, a eficiência do diretor, do executivo, acaba gerando resultado. E é o caso da Vale, por exemplo, o Schwarzman agora. Então, isso é importante. Então, vamos ficar de olho. Exatamente. Outra notícia do cenário corporativo é a questão da Marfrig, né? A Marfrig tem uma subsidiária de frango nos Estados Unidos, chamada Keystone, que fornece nuggets para o McDonald's. É a principal linha de negócio dela. Então, há tempos era aventada uma venda dessa subsidiária, e no início do ano, com a compra a Marfrig comprou um dos maiores frigoríficos de carne bovina, o National Beef, nos Estados Unidos. Isso gerou uma pressão para a companhia em vender ativos. A compra foi de em torno de $1 bilhão da National Beef e gerou uma pressão por gerar recursos. Naquele momento da compra, ela afirmou que ela pretendia vender uma parte da Keystone, só que com essa nova venda, ela ia se desfazer totalmente dessa subsidiária dos Estados Unidos. Por enquanto, o Marfrig não comentou nada. Exatamente, né? O que se fala é que tem 5 empresas interessadas, algumas de grande porte nos Estados Unidos, até uma japonesa, estão interessadas no business, em comprar o business. Então,
pode ser, é muito positivo a empresa, o endividamento, a gente pega os números do final do primeiro trimestre da companhia, o endividamento ainda é muito alto, as despesas financeiras com esse endividamento consomem muito caixa, mas o consumo de caixa da empresa foi em 600 milhões no primeiro trimestre, 500 milhões com receitas, com despesas financeiras e refis. Então, é um consumo de caixa muito grande. Então, temos que ficar atento. É positivo um processo de desalavancagem da companhia de ativos e também que resulta em desalavancagem financeira. Então, isso é positivo. Com certeza. Vamos dar uma olhadinha nos números? Vamos olhar o mercado. Vou colocar na tela para vocês que a gente acompanha aqui com o Fast Trade. Vamos lá. Ibovespa subindo, caindo 0,25. E o dólar um pouquinho para cima hoje, 0,64% futuro. E quer comentar sobre o dólar? Tem a questão dos leilões de linha. Hoje, às 10h30, daqui a pouquinho, o Banco Central vai intervir, como a gente comentou ontem, com um leilão em linha, então, que é uma compra no mercado à vista já. Então, vamos esperar os impactos para cair um pouco o dólar. Ontem subiu também bastante. Mas o Banco Central está de olho e está intervindo. Exatamente. E vai ter swaps também hoje. Ele está fazendo esse leilão em linha, que a gente chama que é ele está atuando no mercado spot para tentar segurar. É um pouco novo, ele estava fazendo a maioria das atuações via swap cambial, então ele vendia contrato futuro, agora é um pouquinho diferente, ele está atuando numa vista, numa recompra. Deu bastante retorno na segunda-feira, mas por enquanto... Exatamente, então... Vamos ficar de olho nos principais pontos que são esses, olhar dólar hoje, a atuação do Banco Central é de suma importância, ainda mais depois da ata que a gente teve ontem. Hoje à tarde, provavelmente a gente vai ver pouca liquidez, né? Exatamente, então é melhor não operar, né? Exatamente. É complicado operar nesses momentos de baixa volatilidade, baixa liquidez. Então, pode acontecer alguma coisa e tal. O ponto é, gringo acaba operando no Brasil, mesmo com liquidez reduzida, ele acaba operando porque não tem Copa por lá, né? Ainda mais que eles estão fora da Copa. Então, eles acabam olhando para cá de uma forma diferente. Então, mas a volatilidade é baixa, a liquidez é baixa, pouca volatilidade, então às vezes não compensa. Então, pode ficar de olho no jogo mesmo. Exatamente, né? E torcer pelo Brasil. Temos uma pergunta aqui do Daniel. Por que a confiança do comércio caiu chegando ao nível de setembro de 2017? Daniel, obrigado pela pergunta. Acho que os últimos meses foram pautados por grandes volatilidades, né? A questão da greve dos caminhoneiros foi, acho que, o principal ponto que reduziu a confiança do comércio. É um ciclo, né? A gente vinha tentando uma recuperação econômica que não estava vindo aí como esperado, vários dados mistos, devagar. Aí tem uma greve dos caminhoneiros, mais um impacto bem negativo. Exatamente. E aí a confiança acaba caindo. Impacta, às vezes não com tantos impactos em alguns setores, mas a confiança é muito abalada. Diversos dias parados. Quem vai continuar pagando essa conta? Redução de estoques, acaba gerando uma desconfiança, tanto do comércio, tanto do consumidor, tanto na economia como já. E para retomar isso, a gente sabe que não é fácil, é muito mais fácil perder do que ganhar. E esse ganho de melhora na percepção do comércio e indústria demorou um bom tempo para a gente retomar, depois das graves crises que a gente teve nos últimos anos. Então, a confiança também do presidente já está caindo bastante. Exatamente. Então, bem complicado. Isso. Exatamente, pessoal. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, para a gente ver como é que está a questão de azul. Caindo 1,36. Caindo 1,36 agora azul, deve ser um dia um pouco negativo para a companhia e que tem essa redução aí. O setor aqui no Brasil é bem complicado. É um setor, não só no Brasil, como no mundo inteiro, é um setor muito difícil de operar. Os gastos são muito grandes e muito correlacionados com o petróleo. Então, a maioria das empresas aéreas, 30% do gasto é relacionado com petróleo e combustível. Então, é complicado, precisa de uma gestão eficiente. É um setor muito complicado mesmo. E é muito fácil, não tem tanta barreira de entrada. Apesar de a gente pensar que tem, não tem. Adquirir uma aeronave não é tão complicado, você acaba fazendo leasing, fazendo essas estruturas sem alocar muito capital. Então, é um segmento um tanto quanto complicado. Pessoal, bom jogo para vocês. Bom jogo, bom torceremos todos pelo Brasil. Bons negócios, até lá. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau.